Boa noite aos nossos irmãos que não são visíveis aos olhos da matéria e estão conosco nesta casa de oração e tarefa cristã. Para mim é sempre uma alegria poder retornar a esse centro que já faz parte da minha caminhada. Não sei dizer quantas vezes já tive a honra de retornar e agradeço muito sempre que recebo o convite. É assim. Prefere que eu fale? Não, fala. Pode. Hoje o nosso tema, que tendes para dar? E ele surge de um auxílio, na verdade, que o Espírito Emmanuel vai nos trazer. E nós vamos precisar colocar numa sequência 3 textos de livros diferentes de Emmanuel, para que nós possamos entender a mensagem tão significativa que ele traz e tão necessária no nosso dia a dia. Emmanuel, para poder construir essa lição para nós, ele visita o Evangelho de Marcos. E eu trago um pequeno trecho para que possamos entender, principalmente, sempre que visitamos o Evangelho, não podemos ficar na letra, precisamos tirar o espírito. Não há passagem no Evangelho que não tenha, com Jesus, uma lição para o nosso dia a dia. E visitando o Evangelho de Marcos, capítulo 8, logo no início, do versículo 1 até o versículo 5, esse início de capítulo vai trazer para nós a multiplicação, a segunda multiplicação dos pães que Jesus realiza. E logo no início, Jesus diz aos discípulos: tenho compaixão da multidão que está comigo há 3 dias e não tem nada para comer. Se eu os dispensar em jejum, desfalecerão no caminho, porque muitos vieram de longe. E os discípulos dizem para Jesus: e como poderemos providenciar pães em meio ao deserto? E Jesus pergunta a eles: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 133, que ele dá o título Que tendes, ele destaca o versículo 5 deste capítulo do Evangelho de Marcos. Ele só pega o versículo assim: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Quando nós observamos a passagem, os pães, se nós ficarmos na superficialidade somente dos pães, é uma passagem até aqui para que registrar. Ofereceu pão, eles comeram e continuaram a sua vida. Na doutrina espírita, nós temos a explicação no livro, o livro dos médiuns, na segunda parte, o capítulo que fala do laboratório no mundo invisível, vai explicar como é que Jesus multiplicou os pães. Então, mas para nós o mais importante agora é entender a mensagem desta passagem. E Emmanuel, ao destacar esse versículo, quantos pães tendes? E disseram-lhe 7, ele vai dizer que essa lição, esse momento do Evangelho, tem para nós muito mais oportunidades de aprendizado do que podemos imaginar. Ele diz que Jesus, se dirigindo aos discípulos, pede a eles uma base para que ele pudesse operar, para que ele pudesse ali saciar a fome daqueles que ele próprio estava com compaixão e que vai dizer que não gostaria de que eles prosseguissem na caminhada em jejum. Então Emmanuel diz:
Jesus sempre, para nos auxiliar, pede uma base. Ele sempre partirá do que nós já temos, para que Ele possa nos auxiliar e multiplicar em nós as nossas possibilidades. Porque Jesus jamais poderá fazer por nós, mas Ele pode e tem essa condição, sendo um Cristo, de nos auxiliar. Então Emmanuel diz, sempre Jesus pedirá de nós uma base. Então guardem a palavra base. E nesse capítulo ele continua dizendo que, embora a fragilidade dos discípulos naquele momento, a indecisão, nós precisamos aprender que, para nos colocarmos diante de Jesus, ofereçamos as migalhas que já temos. E Ele saberá operar nestas migalhas o que nos seja necessário. Mas indo só nessa parte do capítulo, ela fica parecendo que meio estranha para nós, e eu disse que nós precisaríamos de 3 para que fizesse sentido. Então, Emmanuel destaca do versículo do Evangelho de Marcos: quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. E com esse versículo ele vai dizer, e isso fica uma base aqui para nós: não se apresente diante de Jesus. E aí nós vamos poder pensar, nós no deserto, faltando pão? Não, é no nosso dia a dia. Quando nos dirigimos ao Cristo, não nos apresentamos diante dele sem oferecer as migalhas que já possuímos. Ótimo. Mas se nós visitarmos o livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 9, tem o título Socorro e Concurso. E Emmanuel vai voltar nesse versículo. Mas voltando no versículo 5, capítulo 8, versículo 5, ele não traz mais o versículo todo. Ele traz assim: quantos pães tendes? E para. E agora é interessante porque ele vai fazer um outro trabalho. Ele vai dizer que os discípulos estavam aflitos. Como é que nós vamos alimentar essa multidão em meio ao deserto? Mas Jesus e Emmanuel, a gente precisa prestar atenção na sutileza de nos trazer uma lição que se aplique no nosso dia a dia. Porque ele vai dizer assim: Jesus não pergunta aos discípulos quantos pães precisam, ou quantos pães precisamos. Jesus pergunta quantos pães eles tinham. Ele não diz, olha, para alimentar essa multidão, de quantos pães a gente precisa? Ele, Emmanuel, junta com o que ele já tem. Jesus só pede uma base. E a partir dessa base, ele alimenta. Então, normalmente, nas nossas orações, nas situações em que atravessamos na vida, não vai chegar para nós a inspiração de o que você precisa e quanto é. Vai partir pelo contrário, o que você já tem, e eu chegarei ao que você precisa. Então, neste capítulo, Emmanuel nos convida à seguinte situação: não se apresente diante de Jesus com as mãos vazias. Oferece o que tem e Ele sabe completar o que precisamos. Aí fica parecendo, gente, que não faz muito sentido, mas exemplos sempre nos ajudam a ampliar. Vejamos, os discípulos, e isso se a gente trouxer para atividades, às vezes que vamos fazer numa casa espírita, se a gente vai preparar uma atividade, a gente diz assim, mas precisa de tanto. E se nós dermos um passo atrás, porque precisa de tanto, a gente não realiza. Normalmente nós precisamos partir do quê? Temos tanto
e precisamos chegar a tanto. E esse movimento deste trabalho para chegar e as portas que se abrem é o que Emmanuel está nos convidando a acreditar que é possível, porque quem estará nessa orientação para conosco é o Cristo. Mas exemplos sempre nos ajudam. Então nós vamos pedir ajuda para Graziela Girioli. Depois podem ir no Google, colocar o nome Graziela Girioli e conhecer melhor a história que eu trago resumidamente. Graziela Girioli relata que, tendo 2 filhos, o caçula, à época com 14 anos, começa a apresentar sintomas, problemas de saúde. Quando iniciam vários exames, descobre que o seu filho está com um tipo de câncer muito raro. E a partir daí, começa todo um processo de tratamentos, de internação e meses buscando a cura para este problema. E nesse período, Graziela vai relatar que impressionava nela a firmeza do menino de 14 anos. De todos, ele era o mais sereno. E os meses foram passando, os tratamentos seguindo, e uma vez, num dado momento, um médico diz para ela: mãe, nesta batalha nós estamos perdendo. E Graziela, tocada por aquilo que alguns meses já haviam passado, e o médico deixando claro que estava difícil vencer aquele tipo raro de câncer. E um dia, no leito do hospital, ali na cama do filho, ele diz para ela: mãe, está tudo bem, eu estou bem. E quando eu não estiver mais aqui, eu vou te fazer um pedido. Pense como vai ser e o que você vai escolher: ser feliz ou ser triste. Continuaram, o menino desencarna e Graziela vai tentar reestruturar a sua vida. Tinha mais um filho. Busquemos a passagem do Evangelho. Jesus diz: tenho compaixão da multidão que está comigo. E esse jejum, essa fome que ele diz, não busquemos a fome material. Quantos de nós não estamos com fome espiritual? Somos nós, espíritos, carentes desse alimento que é o Cristo que pode nos dar. E ele diz o quê? Que ele tem compaixão. Então, Graziela começa a enfrentar esta situação de estar com a fraqueza que pode desfalecer no caminho com a partida do filho. Mas ela tinha mais um filho. E ela dizia: eu preciso encontrar forças para prosseguir. Quando vem à mente a fala do filho: mãe, você vai escolher ser feliz ou triste. E quando Graziela, o que Emmanuel diz para nós? Não se apresente diante de Jesus com as mãos vazias. Ofereça ao Cristo as migalhas que possui. E Graziela pensa: sou escritora, sou jornalista. Era o que ela tinha para oferecer para Jesus. Então eu vou escrever um livro, O Pequeno Médico. E ela escreve o livro relatando os meses em que ela, junto com o filho, enfrentaram a enfermidade. E depois do livro pronto, ela toma uma outra decisão,
Porque quando Jesus pede a base para os discípulos, essa base não fica, depois de multiplicado, isso não fica só para os discípulos. Eles alimentam a multidão. O livro pronto era a base que ela tinha para oferecer a Jesus. E a partir daí, ela toma uma decisão: percorrer o Brasil, consolando corações de mães que também tiveram a partida de seus filhos, para que elas também fizessem a escolha que ela fez, apesar da dor, de ser feliz. E Graziella, então, continua esse seu trabalho, caminhando pelo Brasil e consolando corações de mães. O que isto tem a ver com a passagem do Evangelho? Ela ofereceu a Jesus a migalha que ela tinha. Ela não se apresentou de mãos vazias. E Jesus vai multiplicar nela um talento que ela já possuía. E deste talento, ela passa a alimentar corações doloridos como o dela. E à medida em que nós entendemos que o trabalho com Cristo, quanto mais a gente alimenta o outro, mais a gente se sente alimentado, é o que fortalece Graziella e ela continua com a tarefa. Ela podia ter escolhido enterrar o talento, continuar de mãos vazias e pedir continuamente a Jesus ou a Deus: me levanta, me ajuda, me reergue. Mas Emmanuel vai dizer que o Cristo sempre precisa de uma base, para que Ele possa operar em nós e nos auxiliar a levantar. Faz sentido para você? Então agora vamos a um outro exemplo que complementa, porque eu falei de uma desencarnação, vamos pensar num outro sentido. Esse é famoso, eu acho que a maioria aqui conhece. Fernando Fernandes. Ele participou do Big Brother Brasil e em 2009 ele estava no auge da carreira de modelo, já trabalhando também como modelo internacional. Quando, em São Paulo, ele sofre um acidente de carro, o carro bate contra um poste. Ele é socorrido, o estado é grave. E quando ele, em condições de receber dos médicos o diagnóstico, depois de passar por cirurgia, vai entender, e eu vou usar a frase como ele diz, ele recebe a notícia que quem desfilava numa passarela agora seguiria a vida sentado. A vida agora seria numa cadeira de rodas. E ele disse que no momento quando você recebe uma notícia dessa, e que você pensa em tudo que fazia antes, e como se mobilizava, e como era a vida, ele pensa: agora a minha vida se limita a uma cadeira de rodas. Mas ele vai para Brasília para fazer um tratamento de reabilitação num centro lá de tratamento muito equipado. E ele diz que está fazendo o tratamento quando ele olha e vê um lago. E nesse lago as pessoas estão fazendo canoagem. E eu vou repetir, gente, para fazer sentido para nós. Não se apresente diante de Jesus de mãos vazias. Quando ele vê as pessoas praticando canoagem, ele lembra que quando criança, o sonho dele era ser jogador de futebol. Que fez vários testes em várias escolinhas de futebol, não foi aceito, e quando ele conseguiu assim, tipo terceira divisão, e aí ele desistiu. Então o esporte ficou esquecido. Mas quando ele viu as pessoas na canoagem remando, ele disse: ali
eu me sentirei como se eu ainda estivesse livre, podendo ir para todos os lugares, não dependente de uma cadeira, mas é como se eu ainda estivesse podendo continuar a vida como antes. E ele passa a se dedicar à canoagem. E a partir da canoagem ele se torna um para-atleta. Campeão brasileiro, sul-americano, campeão mundial. E hoje, além de ser um atleta que se dedica muito ao esporte, diz que lá, quando ele está na canoa, ele esquece que é um cadeirante. Ele vive fazendo palestras e incentivando pessoas que têm alguma limitação física ou que, como ele, tinha uma vida saudável aos nossos olhos antes e agora está com limitações a prosseguir vivendo. Fernando Fernandes não se apresentou diante de Jesus de mãos vazias. Ofereceu algo, a migalha que ele já tinha dentro dele e que muitas vezes nós não prestamos atenção que já temos. Esta migalha era uma ligação com o esporte. A partir daí, ele foi descobrindo um potencial que não sabia que tinha. E hoje, além de se alimentar, olha a multiplicação, além de se alimentar a si mesmo, com esta possibilidade ele alimenta, incentiva e auxilia outros corações a prosseguirem o seu caminho. Diante da vida, enfrentaremos situações difíceis, mas elas não existem para que nós recuemos ou para que nós simplesmente nos entreguemos a ela. As situações acontecerão, mas Jesus disse: eu tenho compaixão. Como é teu nome, por favor? Você? Eu? Loise. Oi? Loise. Loise? Jesus está dizendo, diante de alguma situação que a Loise esteja vivendo: eu tenho compaixão de você, Loise. Só me deixa operar. Para isso, me ofereça o que você já tem. E te mostrarei até onde você pode chegar. Porque quando nós estamos diante de uma situação e esperamos dela só a solução, ela não é possível, porque nós precisamos participar dessa solução. Senão, uma fala do Cristo não faz sentido. A cada um segundo as suas obras. Se a obra eu não participo, ela não é minha. E o que eu terei dessa obra como resultado e como lição? Graziela enfrentou a maior dor dela nesta encarnação. Mas é a partir dessa maior dor que ela vai poder multiplicar talentos dos quais ela nem imaginava que tinha. Fernando Fernandes estava famoso realmente como um modelo, mas hoje ele não alimenta somente as questões de uma vida material. Hoje ele também se alimenta espiritualmente, porque foi Francisco de Assis que disse que é dando que se recebe. E nós não imaginamos como dar é fundamental para que o que nós temos possa aumentar. Mas eu disse que também tinha mais um capítulo, agora do livro Segue-me. Este livro Segue-me, em algumas edições, ele até tem número de capítulo. O livro que eu tenho não tem a numeração do capítulo. Mas agora nós vamos visitar um capítulo que chama Socorro. No Palavras de Vida Eterna é socorro e concurso. Desculpa, não é socorro, é concurso. Agora, neste capítulo do livro Segue-me, é concurso. Ele não volta nesse
versículo. Mas a maneira como Emmanuel constrói nos ajuda a também somar nessa reflexão que hoje trago, baseado em Emmanuel, para nos ajudar a entender essa nossa caminhada tão necessária na Terra. Ele vai apontar cinco situações muito importantes para nós. A primeira que ele traz é paciência. Ele vai dizer que nós chegamos na Terra e vamos viver muitas situações. E aí ele vai dizer, diante de uma mudança que aconteça na sua vida e que muitas vezes nós não estamos, na maioria das vezes nós não estamos esperando, né? Graziela, por exemplo, é uma mudança que acontece na vida dela. Ele diz, diante da mudança, dê a paciência que você já tem. E essa paciência será utilizada, aumentada, para que a gente consiga suportar o momento mais difícil. Quantas pessoas dizem, eu nunca imaginava que eu teria a força de passar pelo que eu passei. Porque soube-se, pelo menos, garantir algo da paciência em si, para que Jesus possa operar e aumentar as nossas possibilidades. A mudança, quando chega, não significa que ela veio para nos derrubar, mas ela veio para que nós pudéssemos desenvolver algumas virtudes que pedem de nós um movimento diferente. Precisou da paciência de Fernando Fernandes para mudar todo um estilo de vida. E quantas vezes as coisas não acontecem porque nós não oferecemos, nos apresentamos com as mãos vazias e não oferecemos esse pouco de paciência. E se eu não ofereço pouco de paciência, como é que vai se ter o tempo de maturar em mim a força interior que eu tenho? Então, quando a gente, diante de uma mudança, quer imediatamente a solução, podemos não enxergar porque nos faltou a base precisa. Jesus vai dizer que ele tem compaixão porque precisaria que se prosseguisse o caminho, cada um precisava voltar para a sua casa. Se trouxermos para a nossa encarnação, todos nós precisamos caminhar nessa encarnação. E no nosso caminhar na encarnação, viveremos mudanças. Não há aqui quem possa dizer como eu pensei a minha vida. Os mais jovens não, né? Mas como há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, foi exatamente assim. Nós até podemos ter atingido o que se objetivava, mas que nós passamos por situações que não imaginávamos, passamos. É esse caminho. E que Jesus deseja que a gente não caia nesse caminho. E para a gente não cair, dê a Ele um pouco da paciência que já temos. Um outro ponto que Emmanuel vai trazer para nós é firmeza. E na firmeza ele diz, seja firme para resolver os seus problemas. Então, diante dos problemas, não desanimemos, mas busquemos a firmeza que já nos é possível. E vai ser com esse pouquinho de firmeza que Jesus vai trabalhar em nós, para que nós consigamos, diante de um problema, a solução. Por isso que ele chama problema, né? E eu trabalhei com uma colega que ela sempre achava que todos os problemas dela eram maiores que os dos outros. Então, casada, 2 filhas, trabalhava e precisou ir fazer a faculdade, então ela achava assim, que tudo dela era mais difícil. Puxa vida, eu trabalho. Então, mais ou menos, se eu fosse a minha
colega conversando com a Luísa, mas você não sabe o que é ter 2 filhas e trabalhar. Você não sabe o que é trabalhar o dia inteiro e ter 2 filhas e depois ir para a faculdade à noite. Então ela sempre colocava que o problema era o central. E foi muito interessante uma situação que ela vivenciou, porque na faculdade o professor deu um trabalho muito difícil para fazer. E ela e o grupo dela se matando para fazer esse trabalho. E ela disse para os componentes do grupo: eu vou conversar com esse professor. Está pensando o quê? Eu sou casada. E ainda me dá um trabalho tão difícil de fazer. E ela disse que ela teve uma estratégia, que mal sabia ela que não era uma boa estratégia. Ela disse que aproveitou um horário de intervalo, todo mundo saindo nos corredores na sala e o professor passando. Então ela aborda o professor bem no meio de todo mundo, que ela achou assim que ela ia abafar. E é interessante porque ela conta e diz: nossa, ela chegou no professor e contou tudo isso que eu estou dizendo. Que é difícil, não sei o que, não sei o que. E ele ouvindo calado. E é interessante, gente, que quando alguém nos ouve calado, a gente acha que está vencendo. Quando ela terminou de falar, ele disse para ela: por isso que chama trabalho, senão chamaria moleza. Virou as costas e foi. E ela ficou parada. Então, quer dizer, diante de um problema, ele se chama problema. Tenha firmeza para poder passar, mas que não passaremos sozinhos. E ela depois conta, e ela mesmo ri, ela diz: puxa, nós éramos num grupo, e eu só consegui enxergar o meu umbigo. E ela diz como isso foi importante para mudanças que foram necessárias. E eu que convivi com ela muitos anos trabalhando, ela precisou de muito. Porque veio uma enfermidade para ela que não era fácil de ser vencida. E ela fala: como eu precisei aprender a ser mais corajosa diante das dificuldades. Então Emmanuel diz: dê um pouquinho da paciência que você tem. Dê um pouquinho da firmeza que você tem. Dê um pouquinho da fidelidade que você tem. Ser fiel no que agora ele diz? Nas obrigações que nos chegam e que às vezes parecem difíceis demais de nós prosseguirmos. Estamos com uma tarefa. Se ela está difícil, não significa que é para desistir da tarefa no primeiro momento. Significa que nós precisamos ser fiéis. Imagine no mundo espiritual o filho de Graziela dizendo: eu preciso de alguém que me dê a oportunidade de reencarnar. Eu preciso de uma encarnação curta, mas eu preciso dizendo: eu, por amor, aceito esse compromisso. Mas às vezes nós aceitamos compromissos e não imaginamos o quanto eles podem ser ainda complicados de serem resolvidos. E aí, o que ela pode agora, trazendo no exemplo com Graziela? É preciso fidelidade para esta obrigação que era amar muito, cuidar, e ele partir tão cedo, e ela precisar continuar e prosseguir. Então, diante de alguma obrigação que chegue, cuidado se não estamos abraçando aquilo que é maior do que nós conseguimos. Mas diante de uma obrigação que nos chega, não desistamos tão facilmente. Sejamos fiéis a ela, porque esta obrigação pode ser um ponto-chave de mudança na nossa caminhada. Dê o pouco da fidelidade que já temos e Jesus fará o resto. E ele continua, Emmanuel: dever. Às vezes, nós nos sentimos incapazes diante de uma situação. E ele diz: não deixe, porque se sente incapaz. Assuma a sua parte, o seu dever. Quantas vezes nós nos diminuímos diante de algo que podemos realizar? Então ele fala: se sente diante de uma tarefa, de uma situação, sente com dificuldade, não se coloque como incapaz. Nós gostamos muito de uma frase de André Luiz, né?
Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Aí, às vezes, o trabalho está um pouco complicado, a gente fala, nossa, eu acho que eu não estava pronto. Usando o exemplo da minha amiga, é trabalho, não é moleza. Então, quando o trabalhador está em condições, o trabalho aparece, mas isso vai dar trabalho. Então, ele diz, não se coloque abaixo, se coloque firme e assuma o seu dever. E a última parte, ele diz, veja, se está cumprindo, se está realizando a parte que te cabe. E esta, gente, parece a mais fácil, mas às vezes é a mais difícil. Imagine, a gente pensando, será que todos os corações que Graziella busca pelo Brasil, todos aceitam essa ajuda? Será que ela levanta todas as mães? Será que Fernando Fernandes consegue, com seu exemplo, que todos aqueles que têm alguma limitação, diante dessa limitação, dê a volta por cima e prossiga e não se entregue? Não, mas eles fazem a parte deles. Quantas vezes nós temos dentro de nós a paciência, a fidelidade, a firmeza, o dever, mas se nós olhamos e sentimos que a nossa parte a ser realizada, ela está muito pequena diante dos outros, ou que não esteja tocando todos os corações, o que acontece conosco? Nós às vezes recuamos e desanimamos. Isso, gente, serve para todas as situações da nossa vida. Eu estou trazendo exemplos porque Emmanuel se encaixa nesse sentido. Uma amiga que o marido não quer ser espírita. E ela demorou para entender que está tudo bem. Então ela disse que quando ela ia fazer o evangelho no lar sozinha em casa, ela fazia bem alto, mas bem alto, que era para ele ouvir. Só que ele ficava mais irritado ainda. E aí ela dizia, mas eu não posso. Não, faça a parte que te cabe. Faça o evangelho. A leitura no tom normal. Se você está num cômodo, não precisa que quem está... Você está na sala, o quarto é lá no fundo, então eu vou fazer bem alto que é para ouvir. Não, ou começa a disputar com a televisão. Então ela dizia que ela ia aumentando e aumentava a televisão. Ia aumentando. Então o evangelho virou uma disputa. E não é isso. Ofereça a oportunidade dele participar do evangelho. Ele não quer. Faça o convite para estar junto numa casa espírita. Ele não quer. Faça o convite para uma boa leitura. Ele não quer. O que nós não podemos é desistir de fazer para nós mesmos. Porque a gente pensa que não está tocando a pessoa. Mas não há boa semente jogada, semeada, que um dia ela não frutifique num coração. Pode não frutificar nessa encarnação, pode não dar para os nossos olhos o valor que nós esperamos nesta encarnação. Então faça a sua parte. Como Graziella escolheu sair a semear, mas se ela sair semeando e ficar olhando para trás, ela ficará mais preocupada se o coração mudou ou não, e isso pode fazer com que ela desista de prosseguir. Porque Jesus está compadecido com todos nós. Ele só pede a cada um de nós: levanta, me oferece o que você tem, e eu estarei com você, te auxiliando naquilo de que necessita. E muitas vezes, gente, auxiliar não é trazer a solução de que nós acreditamos ser a certa ou a melhor. É trazer a solução que nos é necessária, mas partindo de nós mesmos. Então, nas nossas orações diárias, nas tarefas que realizamos, nos nossos locais de trabalho, no convívio em família, o que tendes para dar? O que temos oferecido todos os dias no mundo? Qual a parte, ou a melhor parte, que estamos oferecendo?
porque conosco segue o Cristo, tendo por nós cuidado e compaixão. Mas ele multiplicou os pães, mas não foi ele que distribuiu. Quem distribuiu foram os discípulos. Então ele nos ajudará, mas a semente que germinar em nós, quem distribuirá os bons frutos somos nós. Que as nossas mãos estejam com o que é possível, porque tem um ditado popular que eu gosto muito: o pouco com Deus é muito. Nós não sabemos o que é possível fazer com pouco, mas não é possível fazer com nada. Então, entreguemos o pouco que já nos é possível. Que Jesus nos envolva na sua luz, no seu amor, na sua paz, para que nós possamos prosseguir fiéis ao Evangelho e fiéis ao amor que Ele nos devota todos os dias. Muita paz.